Oi, pessoal, como vocês estão? Esperamos que todos estejam bem. Vocês viram na aula passada que sempre que utilizamos em nosso trabalho científico informações de outros pesquisadores, devemos citar os autores deste trabalho que foi consultado. Na aula de hoje, vamos aprender a fazer a referência destes trabalhos que foram citados. Assim como vimos na última aula, aqui na Faculdade de Odontologia da UFMG, nós fazemos a formatação segundo as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Já sabemos que as citações são feitas para dar embasamento científico para o nosso trabalho. A informação nova que é apresentada aqui é que todos estes trabalhos citados ao longo do texto devem ser elencados corretamente em seção específica denominada referências bibliográficas. Essa seção fica separada, ela vem lá no final do nosso trabalho, após as conclusões ou considerações finais. O que muitos se perguntam é: como que essas referências devem ser organizadas no final do nosso trabalho? Será que elas devem ser elencadas em ordem alfabética, cronológica, ou elas devem ser elencadas de forma que, do jeito que ela aparece no nosso texto? Bom, as referências devem ser listadas em ordem alfabética, segundo as normas da BNT, que é o que seguimos aqui na faculdade. Conforme veremos nessa aula, para fazer uma referência, existe uma série de normas que precisam ser observadas, mas vocês não precisam se preocupar em decorar essas regras. Aqui na faculdade, além das apostilas que disponibilizamos na disciplina de TCC1, existe um guia para ajudá-los na elaboração do TCC, que é este que aparece aí na tela para vocês. Esse documento, assim como as apostilas, vão dar suporte no que diz respeito às normatizações envolvidas na redação do TCC. Então, eles serão a sua base. Para quem tiver interesse em conhecer o guia, o mesmo está disponível no site da faculdade com este link embaixo da foto. Os trabalhos que foram citados podem ser de diferentes tipos: artigo científico, livro completo, capítulo de livro, monografias, dissertações e teses, dentre outros. No entanto, os documentos que a gente costuma citar com maior frequência são os artigos científicos. Existe uma normatização específica sobre como fazer referência para cada um desse tipo de documento. Observem aqui o exemplo do que deve conter em uma referência de artigo científico. Precisamos colocar o nome do autor ou dos autores em caixa alta, ou seja, letra maiúscula. Relembrando, é o sobrenome, o último sobrenome, seguido de um ponto final. Depois colocamos o título do artigo e novamente inserimos outro ponto final. Depois vem o título do periódico, ou seja, o nome da revista científica na qual o artigo foi publicado. E reparem que o mesmo deve estar em negrito. Depois a gente coloca uma vírgula e o local da publicação. Nesse caso é a cidade da editora da revista. Vírgula novamente, o número do volume da revista, vírgula, o número do fascículo da revista, vírgula, as páginas inicial e final, vírgula, o mês e, por fim, colocamos um ponto e o ano da publicação. Como vocês podem perceber, são muitos detalhes envolvidos na normatização de uma referência. É importante que estejamos atentos para todos esses detalhes. Por exemplo, as letras maiúsculas, minúsculas, quando colocar negrito, quando eu vou usar vírgula, quando eu vou usar ponto final, tudo isso deve ser muito bem observado. E aí vocês podem estar se perguntando: para que tanto detalhe? Por que é tão importante construir corretamente uma referência? Uma analogia interessante que a gente pode fazer é com relação a uma correspondência, a uma carta. Vamos pensar na referência como se ela fosse essa carta. Bom, se a gente esquece de colocar algum dado no destinatário, pode ser que a mesma não chegue no destino correto. No caso da referência, se a gente esquece de colocar algum item, isso pode dificultar a localização do documento ou até mesmo inviabilizar que o mesmo seja localizado. Portanto, é muito importante colocar todas as informações para que o documento possa ser localizado por outra pessoa que
pode então verificar este documento que você tirou a informação e citou no seu trabalho. Mas eu imagino que muitos de vocês possam estar pensando assim: eu não preciso colocar tantos detalhes como volume, página, afinal eu posso simplesmente colocar o título do artigo no Google e achar o artigo. Muito mais fácil, não é? Realmente é muito mais fácil. Mas vamos até o Google buscar o artigo. Olha só que maravilha! Como eu sou uma pessoa sortuda. Ali, ó, eu estou com sorte. Apenas com o título do artigo eu vou conseguir acessar esse trabalho. Artigo localizado, que sucesso! Mas preciso pagar $40. Será que estamos mesmo com sorte? Então, pessoal, posso sim falarmos que somos pessoas de sorte, pois não dependemos do Google. Os alunos da UFMG têm acesso de forma gratuita a uma infinidade de artigos científicos através do portal CAPES. O portal CAPES, que é o portal de periódico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ele é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza às instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional. E ele conta com um acervo de mais de 45 mil títulos com texto completo, 130 bases referenciais, 12 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual. Antes de iniciar a busca pelo artigo, eu gostaria que vocês soubessem que esse portal faz treinamentos ao longo de todo o ano, para ensinar como utilizá-lo. Então, vale a pena fazer um treinamento. Voltando para a nossa busca, ao entrar no portal CAPES, para ter acesso aos artigos, você deve entrar no Meu Espaço e logar em seu cadastro institucional. Esse passo a passo é ensinado nos treinamentos. Ao tentar localizar o trabalho, eu vou precisar saber o nome do periódico, ou seja, o nome da revista científica no qual o artigo foi publicado. Vamos imaginar que eu quero um artigo publicado no Journal of Dental Education. Então, primeiro eu insiro o nome da revista. Depois, eu vou selecionar a revista. E aqui eu vou precisar saber o ano da publicação. No meu caso, a referência que quero é do ano de 2011. Agora, como eu sei qual é o volume, o número, mês e paginação, ficou fácil. Encontrei o artigo que eu queria. E o melhor de tudo, aquele é gratuito, não preciso mais pagar aqueles $40, já que eu estou logada pelo FMG no portal CAPES. Bem, eu espero que vocês tenham entendido a importância de seguir todas as normatizações para construir as referências bibliográficas. Todas essas informações constam na apostila que está disponível para vocês no Moodle. Eu vou destacar apenas mais alguns detalhes que vocês precisam ficar atentos. Aqui temos um exemplo de como construir a referência de um livro completo, convencional, ou seja, formato impresso. Reparem que, no caso, a edição do livro não está constando. Significa que essa é a primeira edição. Então, neste caso, a gente não precisa mencionar. Assim como para a citação, na referência também é necessário mencionar o sobrenome de todos os autores, na mesma ordem que consta na publicação, separados por ponto e vírgula, no caso de documentos de até 3 autores, e já para trabalhos elaborados por mais de 3 autores, indicamos o primeiro, seguido da expressão et al. Em itálico e com ponto após a letra L. Quando consultamos um capítulo de livro, temos que referenciar somente esse capítulo, e não o livro todo. Neste caso, a referência segue a seguinte normatização: autor do capítulo em caixa alta, título do capítulo, o título deve ser separado por ponto antes e ponto depois. A expressão in, autor do livro, em caixa alta, título do livro, em negrito. Se tiver subtítulo, ele não vem em negrito, e ele vem após 2 pontos do título, edição,
local de publicação, que seria a cidade, editora, ano, volume, que só é colocado a partir do segundo volume, capítulo, página inicial e final da parte deste livro. Assim, como quando na referência do livro completo, se não contar a edição do livro, significa que é a primeira edição. A apostila de citação tem diversos exemplos sobre essas normatizações e tudo deve ser seguido. Ponto final, vírgula, então é importante se atentar aos detalhes. Aqui na referência do capítulo de livro, tem um detalhe de quando o autor do capítulo é o mesmo da obra completa. Aí seguimos o exemplo descrito. Esse detalhe é importante, pois um livro pode ser composto por vários capítulos e o autor do livro pode convidar outras pessoas para escrever um capítulo em seu livro, ou seja, nem todos os capítulos têm a participação dos autores do livro. No exemplo mostrado, vemos que o título do capítulo é Agentes Antissépticos, Antifúngicos e Antibacterianos. Esse capítulo está publicado no livro chamado Química Farmacêutica. Reparem que, como os autores do capítulo também são autores do livro, eu não repito o nome dos autores. Ao invés disso, eu faço um destaque, que é feito por meio do travessão. Aqui estamos mostrando as regras para a construção de referência de artigo científico, que, como comentei com vocês, costuma ser um dos tipos de documento mais consultado para a elaboração de trabalhos científicos. Como assinalado pelas setas, um detalhe nessa referência é o mês de publicação. Aqui temos um exemplo em que o mês está com a letra minúscula e o outro que o mês está em letra maiúscula. Então, vocês devem estar pensando, qual será que é o certo? Os dois estão corretos. Vocês podem alegar que na normatização a palavra mês está escrita com letra minúscula. De fato, ela está. Então, pessoal, notem que no primeiro exemplo, a referência está na língua portuguesa e o segundo exemplo está na língua inglesa. Portanto, no inglês, os meses são escritos com letra maiúscula, por característica da língua mesmo. Então, esse é mais um detalhe que temos que prestar atenção. Bom, já vimos alguns pontos importantes para os quais devemos estar atentos. Então, qualquer dúvida, sempre recorram à apostila de vocês ou ao guia de TCC que está no site da Faculdade de Odontologia da UFMG. Agora, vamos falar sobre as atividades que devem ser feitas. Primeiro, vocês precisam ler o conteúdo disponível aqui na página do Moodle. Depois, vocês vão consultar a apostila que disponibilizamos para ajuda na realização dos exercícios. Lembre-se, vocês podem sempre consultar, não precisa decorar. Depois de ler a apostila, vocês devem participar do desafio do Kahoot, que vocês já sabem como funciona, pois já realizaram essa atividade na aula de citação. Por último, depois de treinar no desafio do Kahoot, vocês devem consultar a apostila e demais documentos disponíveis aqui na página do Moodle para realizar os exercícios. Lembre-se que o exercício é feito em grupos. Em caso de dúvidas, vocês podem nos contactar. Obrigada pela atenção e um ótimo estudo!